do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 13. Bom César, por favor, retorne aí. Bom César. Começando no versículo 24, a Bíblia diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou um joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-nos crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Vamos orar. Pois, Deus, nós precisamos do Senhor. Não permita que essa noite seja apenas um ajuntamento de pessoas sem compromisso, sem finalidade, sem objetivo, que vieram a esse lugar por qualquer outro motivo que não fosse o Senhor. Mas eu oro, Deus, que por causa do Senhor mesmo e do seu nome, nos ensine a sua palavra. Fale o coração de cada um de nós, porque a palavra é sua, Deus, o nome é seu e a glória é sua, e nós somos seus, o reino é seu, tudo que é nesse lugar te pertence. Então, traz-nos a tua sabedoria e pelo teu Espírito nos faz entender a palavra e usa a minha vida, apesar de mim, para que o seu nome seja engrandecido, a nossa fé seja aumentada, possamos desfrutar da sua presença enquanto estamos aqui, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um capítulo interessante para a gente meditar, porque é o único capítulo na Bíblia que traz uma sequência de parábola tão grande que você, na verdade, lendo, se você prestar atenção, são 7 parábolas. E, com exceção da primeira parábola, as outras 6, ele vai falar a respeito do reino de Deus. Pessoal, a primeira parábola ele vai falar, começando no versículo 1, da parábola do semeador. Daí para frente, ele vai falar então, a segunda parábola, no versículo 24, diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. A parábola do grão de mostarda começa dizendo, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda.
No versículo 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Assim vai, cada parábola ele vai colocando que o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. E assim, versículo 44, o versículo 45, o versículo 47, e assim, cada parábola ele vai dizer, o reino dos céus é semelhante. Mas a parábola que nós lemos, se o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo, e ele diz, e enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Se o reino dos céus é semelhante a isso, a gente fica sem entender direito como é que o reino dos céus é semelhante a alguma coisa em que alguém pode entrar e semear algo diferente do próprio reino. Então, olhando, meditando nessa parábola hoje para trazer para vocês, e à medida que pensava, e que pesquisava, e que procurava sobre ela, eu me deparei com algumas coisas. Por exemplo, ele vai falar aqui no capítulo 13, ele começa falando sobre parábolas, e a gente pesquisando antes de chegar no capítulo 13, dá a entender que quando Jesus começa a pregar, o primeiro ano da sua pregação, ele prega abertamente, sem parábolas. Ele começa a falar normalmente. E à medida que o tempo passa, avança o tempo do seu ministério, aí vem o segundo ano de ministério e o terceiro, Jesus muda a forma de falar, ele já não fala mais abertamente. Agora Jesus começa a falar por meio de parábolas. E os próprios discípulos vão perguntar para ele, por que ele está falando por parábola? Nós não estamos entendendo. Ele vai explicar a primeira parábola, a segunda parábola, vai explicar para os discípulos, em particular, os discípulos que estão com ele, também não estão entendendo porque que de repente Jesus parou de falar abertamente, diretamente, agora está falando por parábolas. E algumas pessoas, ainda no nosso tempo, não entendem por que as parábolas, por que não dizer diretamente. E a explicação de Jesus está na primeira parábola, ele explica na primeira o que vai acontecer com as outras 6. Se você voltar à página da Bíblia um instante, para o versículo 13, aí no capítulo 13, ele diz assim, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E o versículo 14, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, a pregação por meio de parábolas ela tinha uma finalidade. Apenas as pessoas que deveriam entender, entenderiam. E ao ler essa parábola você percebe que há um público a quem Deus vai abrir os ouvidos. E há um outro público a quem Deus não abrirá os ouvidos de forma alguma. Então, por causa da explicação da primeira parábola, nós vamos entender a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sétima parábola, colocada num capítulo só. Na primeira parábola, na explicação, ele vai informar o seguinte: o coração deles está endurecido, eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão enxergar. E aí o coração dele não será quebrantado. Eu não sou obrigado a perdoar os seus pecados, a convertê-los. Por causa dessa explicação da primeira parábola, então nós vamos entender como ele vai falar agora, porque ele não fala isso na primeira parábola, mas na segunda, terceira e em diante ele vai dizer:
está atrelada a outra na sua sequência. Então você não entenderá a mensagem. Veja que é a segunda parábola, e ele vai falar sobre o joio e o trigo. Ele acabou de falar sobre semear em 4 tipos de terrenos. E na parábola dos 4 tipos de terrenos, chamada parábola do semeador, vai mostrar que 3 tipos a semente não prospera. Ou os passarinhos comeram porque elas caíram à beira do caminho, ou caíram entre os pedregulhos e aí não tinha profundidade e morreram, ou as que nasceram entre os espinhos foram sufocadas. E aí elas não puderam produzir. Mas ele diz que uma 4ª parte caiu no terreno bom. E essas produziram a 100, a 60, a 30, a 60 e 100 por 1. E em seguida, agora ele vai falar sobre a palavra do joio e do trigo. E ele começa dizendo: o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. No versículo 36, ele também vai explicar essa parábola, assim como ele, no versículo 13, ele explica a primeira, no 36 ele vai explicar a segunda. Mas ele está explicando somente para os discípulos. Pessoal, ele diz, a partir do versículo 36, então despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos dos que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ele próprio vai explicar a parábola. Mas mesmo ele explicando a parábola, a gente ainda fica se perguntando como que o reino dos céus é semelhante a um homem que planta uma boa semente e enquanto ele dorme, alguém planta uma semente ruim. Tem algumas características que nós precisamos entender aqui. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar sobre o joio. O joio e o trigo são muito parecidos enquanto plantas. A diferença só vai aparecer quando eles começam a produzir, quando os pendões aparecem. Aí vai ter uma diferença. Antes você não percebe muito, elas são muito parecidas. A parábola diz que o homem plantou e enquanto ele dormia, acontece que esse homem não dormiu por negligência. O fazendeiro não foi dormir simplesmente porque era um fazendeiro negligente e passou o tempo dormindo, esperando crescer, não providenciou a limpa, não providenciou o cuidado necessário. Não! Esse era um homem cauteloso, zeloso, cuidadoso com suas plantações. Mas acontece que o que aconteceu nesse campo é que aquele que semeou o joio veio no período da noite. Aqui de novo, como em grande parte das escrituras, nós temos o dualismo. Nós vamos ver esse dualismo na escritura o tempo inteiro. Nós vamos perceber Caim e Abel como representante do que obedece e o que desobedece. Nós vamos perceber ao longo do tempo da própria escritura muitas coisas acontecendo. Jesus vai falar a respeito de 2 caminhos: um caminho largo e um caminho estreito. Ele vai falar a respeito de uma porta larga e de uma porta estreita. A parábola do filho pródigo vai falar de 2 filhos. Se você perceber o tempo inteiro,
temos o joio e o trigo. No entanto, o que nós percebemos é que tanto o joio quanto o trigo foram semeados no mesmo campo. Tanto o joio como o trigo foram semeados no mesmo campo. E o pior é que o campo que foi colocado aqui, ele diz que o reino dos céus é semelhante, é parecido, é assim, dessa forma. E depois, pela explicação, nós vamos perceber, está ficando muita coisa. Nós vamos perceber na explicação que vocês entendem, está difícil. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Baixa um pouco o volume, por favor. Aleluia. Nós temos duas plantas, um joio e um trigo, ambos plantados no mesmo terreno, plantados no mesmo campo. Nossa Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a esse tipo de acontecimento. É semelhante a isso que foi colocado aqui. Algumas pessoas, quando estão falando a respeito disso, dizem isso é a igreja. Na igreja tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas mundanas e tem os crentes verdadeiros. Tem as pessoas dos salvos, aqueles que vão para o céu, e tem aqueles que estão lá disfarçados. Mas a Bíblia diz, explicando a parábola, a partir do versículo 36, ele diz que o campo é o mundo. Versículo 38, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então, numa primeira olhada que você dá, não pode estar falando da igreja, está falando do mundo. Acontece que a igreja está no mundo. A igreja está fora do mundo. Se nós falamos do mundo existencial, a igreja está plantada no mundo, na terra. Todos nós ainda estamos no mundo, não somos do mundo. João, capítulo 11. Na oração sacerdotal, ele vai dizer: não peço que tires do mundo. Mas eles não são do mundo. Você vai entender então a colocação dele aqui em relação ao reino. É que ele está se referindo ao mundo, mas a igreja está no mundo. E ele diz: enquanto o homem dormia, isto é, enquanto ele fez o seu repouso. E é bem interessante quando você vai olhar a respeito desse repouso. Não vou esticar aqui em relação a repouso, porque senão a gente vai muito longe. O repouso de Deus é representado lá no sétimo dia. Sétimo dia da criação. A Bíblia diz que ao sétimo dia ele repousou, ele descansou. No sábado do Senhor, ele descansou. E eu passei a vida inteira correndo atrás desse repousou, até encontrar o sábado do Senhor na Bíblia, no Novo Testamento. Mas agora eu consegui perceber mais ainda o que significa repousou. Esse tempo, repousar em Deus, é esperar para manifestar, ver o retorno da sua própria glória. Ele plantou e agora tudo que ele plantou vem para a glória. Ele não vai mais plantar, vai simplesmente ver o fruto do seu penoso trabalho. A glória resplandecendo sobre aquilo que ele plantou, que ele semeou. Preste atenção. Jesus Cristo morreu. Quantos dias ele ficou na sepultura? Esse é o tempo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao terceiro dia ele veio vindicar a sua glória daquilo que ele havia plantado. Aqui o homem está repousando, porque o homem também tinha plantado e está esperando agora o retorno da sua plantação. E enquanto o homem está esperando o retorno da sua plantação, alguém entra na história.
que alguém tenta sujar a glória de Deus, burlar a glória de Deus. E a Bíblia diz que, então, à noite, um inimigo, ia falar um inimigo, entra no campo onde está plantado somente a boa semente e lança a semente perturbadora. Uma semente parecida, a planta é parecida, ela vai crescer e vai confundir. E durante o tempo em que estão em crescimento, não dá muito para você distinguir uma da outra. Elas são muito parecidas. Ao perceber isso, quando começa a nascer as espigas, ele diz aqui: e quando a erva cresceu e produziu fruto, então quando começa a sair as espigas, os pendões crescem, ele percebe, antes ninguém tinha percebido. Ele estava no mesmo campo, mas eles não perceberam que a outra planta era uma intrusa, tinha sido colocada lá sem que Deus semeasse, sem que o dono semeasse. E aí quando ela começa a produzir, então eles vão ao dono do campo e dizem: o senhor plantou uma boa semente nesse local? Então, como é que nasceu esse choro? E o dono, ele diz: olha, o que aconteceu foi que no período noturno, nas trevas, na escuridão, quando ninguém estava olhando, então vem o inimigo e planta esse tipo de semente, o joio. E aí, os empregados têm uma solução. O senhor quer que a gente vá lá e arranque? E aqui vem uma lição importantíssima para nós. Você não tente ajudar a Deus. Primeiro, Deus não precisa de ajuda. O que eu estou dizendo parece loucura. Que isso, pastor? Eu estava querendo fazer a obra para ajudar. Deus não precisa de ajuda. Deus basta-se a si mesmo. Ele tem tudo o que ele precisa. Ele é o que ele quer ser. Onde é que eu entro nisso? Eu espero que você entre como joio. Espero sinceramente que você tenha sido plantado por Ele. Não tente ajudar a Deus. A sua função não é ajudar a Deus. Deus não é um profissional que precisa de um ajudante, de um auxiliar, de um assistente. Deus não é um criador negligente ou incapaz que não consiga fazer tudo sozinho. Nós estamos aqui porque Ele quis que nós estivéssemos aqui. Tudo que foi criado porque Ele quis que fosse criado. Nós não estamos aqui porque simplesmente mero acaso. Nós estamos aqui por causa do plano, do projeto dele, para que estivéssemos aqui. Então, esses funcionários tiveram uma ideia: vamos ajudar o dono. O senhor quer que a gente vá lá e a gente arranca tudo? Preste atenção que se Deus quisesse vá, o que tinha acontecido é que a sugestão tinha partido dos funcionários. Deus tinha concordado com a boa ideia que o funcionário teve. Alguns homens acham que tem uma boa ideia para fazer o reino de Deus crescer. Alguns homens vão à televisão, alguns homens vão a ginásios, vão a estádios, vão para a grande multidão declarar a sua boa ideia. Como eles são inteligentes! Olha que ideia, que estratégia eles tiveram. Mas a Bíblia é muito clara, muito clara. Não existe nada de bom que não tenha saído do próprio Deus. Se você teve uma boa ideia, foi Deus que deu a ideia. Então esses funcionários foram para o dono da fazenda e disseram: o senhor quer que a gente vá lá? A gente está com uma ideia aqui, a gente conversou, a gente está com uma ideia. O senhor quer que a gente vá lá e arranque?
E aí, na época da colheita, nós vamos separar quem é quem. A questão do reino de Deus é que muitos de nós vamos parecer muito com crentes, com salvos, com trigo. E aí alguns de nós acham que pode parecer melhor com crentes se a gente tiver um estereótipo de crente. Por exemplo, algumas mulheres, e isso é colocado como doutrina em algumas igrejas, ela pode dizer assim: pastor, antes eu me prostituía, agora eu não me prostituo mais, eu sou salvo. Não necessariamente, isso não é uma evidência. Eu andava com roupas curtas, decotadas e transparentes, e agora não dá para ver nem o meu calcanhar. Eu sou salva? Não por isso. Pastor, eu ia para a balada e agora eu não vou mais. Eu sou salva? Não. Esse não é o motivo de você ser salvo. Pastor, eu bebia, eu fumava, eu me drogava e não faço mais nenhuma dessas coisas. Eu sou salva? Não. E aí, pegando o exemplo de uma outra pessoa, a pergunta é: uma freira, daquelas freiras que veste até o calcanhar, eles não bebem, não fumam, não vão para balada, não usam roupas transparentes, não estão entre as pessoas que estão difamando o nome do Senhor. Elas são salvas? Não. Então não é um estereótipo. Não é um estereótipo que vai fazer de você realmente o trigo. Você não será o trigo porque você tem essas características. Em algumas igrejas não pode cortar o cabelo. Pastor, o cabelo está quase encostando no chão, eu sou salva. Não. Assim como o homem que está com a Bíblia na mão, parou de beber, de fumar, de se drogar, se veste direitinho e não entra em baladas ou coisas assim, e ele pergunta: eu sou salvo? Não. E eu vou dizer para você, o muçulmano, ele é capaz de parar de beber, de fumar, de não andar contaminando o nome daquele que ele acha que é Deus. As muçulmanas se cobrem e não é o calcanhar, só ficam os olhos de fora, e isso não dá a elas a salvação. Não é um estereótipo, não é aquilo que está do lado de fora, não é só aparência. Assim como muitos estarão dentro da igreja se passando por crentes, mas na verdade nunca houve nenhum tipo de transformação na sua vida. Conseguiram dominar-se da droga, mas eu quero dizer para vocês que espírita também consegue, católico também consegue, programas de recuperação que está conseguindo fazer com que pessoas parem de se drogar, parem de beber, sejam libertos de alguns vícios. Isso não traz para elas salvação, nem diz que elas são trigo. Quando você é um trigo, as coisas aconteceram primeiro dentro de você, e há uma transformação. E aí, imagina, quando Deus criou o mundo, Ele criou do nada, não tinha nada e Ele criou. A expressão ex nihilo não tinha coisa alguma, absolutamente nada. Quanto poder precisa para criar um mundo de nada? E aí eu estou lembrando assim que eu disse, eu aproveito as pregações dos meninos que pregam, né? Hoje foi a Camille e o Clair que pregaram, e ambos trouxeram, falaram sobre a criação. E ele trouxe um exemplo bem engraçado como introdução, engraçado, muito próprio como introdução. Mas sem entrar nisso, imagine você do nada. Imagine que você tivesse que criar esse pão do nada.
se esforce aí do nada e cria esse pão aí. Você vai conseguir? Então, Deus, para criar todo o planeta e criar tudo, Ele teve que usar muito poder, sim ou não? Mas lembre-se, foi do nada que Ele criou. Mas quando você é regenerado, Ele tem que usar um poder maior, superior ao poder que Ele usou para criar o planeta, porque Ele criou o planeta, os mundos, o cosmos, do nada. Ele simplesmente deu a palavra e se criou, mas você não. Quando Ele foi regenerar você, você era cheio de pecado, era matéria que não servia para nada, condenada ao inferno, não tinha nenhum valor. Ele teve que primeiro transformar, regenerar você, transformar você de coisa imprestável em alguma coisa útil. Você percebe o que poder Ele teve que usar? Criado nada, Ele empregou o seu poder. Agora pegar uma coisa contaminada e transformar ela numa coisa boa. É muito mais poder. Como Ele fez isso? Com a morte do seu filho, com o sacrifício de Jesus. Mas ao olhar para o texto, o trigo é aquele que fez tudo novo. Ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E aí, a evidência do salvo não são as roupas. Quando Deus faz a mudança, não é na roupa, não é a tua roupa que Ele muda, não é o teu vício que Ele muda, não são as coisas que você estava fazendo que foram mudadas. Aonde Deus trabalha na tua vida é na vontade, na tua vontade. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Antes, você gostava de se prostituir, de beber, de fumar, de se drogar, de ir para baladas, e tudo isso despertava a ira de Deus. Essas coisas te davam prazer, sexo ilícito, mentiras, roubadeiras, engano. Essas coisas traziam prazer para você. A sua vontade lhe levava para a imoralidade, a sua vontade lhe levava para a violência, a sua vontade lhe levava para essas coisas. Você se satisfazia com isso. Quando você é regenerado, Ele mexe na sua vontade. Aquilo que você amava, você passa a odiar. E aquilo que você odiava com a santidade, a pureza, a realidade de Deus, você passa a amar. Regeneração começa na tua vontade. Você deixa de ter vontade de desafiar a Deus na ira, de fazer ilhaça, e você passa a amar agradar a Deus. E o trigo ama agradar a Deus, não ajudar a Deus, mas obedecê-lo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para eu te ajudar no crescimento da obra? Ele vai dizer, não preciso de você para isso. Não convoquei você para isso. O que eu tenho que fazer é, Senhor, deixa de conhecer as tuas leis para que eu te obedeça, para que eu te sirva, em obediência. O convertido não é aquele que parou de pecar. Lembra-se que eu falei para você? O muçulmano, ele para de muitas coisas, ele se retém de muitas coisas por causa da religião. A muçulmana, então, essa aqui é cheia de não pode. Convertido, o trigo, não é o que parou de pecar, é o que parou de gostar de pecar. Esse é o convertido, esse é o trigo. Mas o texto ele diz: aleluia. E quando Eva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então que dos servos, do dono da casa, lhe disseram: Senhor,
não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixa-nos crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai o enfeixe, para ser queimado, mas ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Preste atenção. Essa é uma outra coisa que você precisa levar para a sua casa. No meio do trigo está o joio. E você diz assim: como é que pode? No reino de Deus, o reino plantado na terra tem trigo e tem joio. Como isso é possível? O reino de Deus é semelhante ao reino dos céus, é semelhante. Como pode isso? Aprenda uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Ele conhece a sua igreja. Ele sabe quem são os seus. Mas é preciso que o joio esteja de fato misturado com o trigo. Mas há um tempo, o joio não conseguirá imitar o trigo em tudo. O joio vai tentar, porque o diabo é um imitador. O joio vai tentar muitas formas. Ele vai se vestir como um crente, vai usar a Bíblia de crente, vai falar uma linguagem de crente, mas no momento em que ele estiver só, ele não vai conseguir ser trigo, ele aparecerá como joio. E se ele conseguir disfarçar até o dia do julgamento, versículo 38, Jesus está explicando, a partir do 37, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que ele está dizendo isso? Lembra que eu falei para vocês da parábola primeiro que diz que Jesus passou a falar da parábola para que algumas pessoas, ou para que a grande parte das pessoas não ouvissem, não entendessem? Olha para mim. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Sim ou não? O que eu estou dizendo você está entendendo? Agora, se você consegue entender o que eu estou falando, imagina se fosse Jesus falando. Se você consegue entender a mim, Júlio, pregando para você, você entende? Imagina se no meu lugar tivesse Jesus pregando com as palavras dele, com a unção dele, com o Espírito dele, com o ministério dele para pregar. Você acha que alguém poderia não entender? Todas as pessoas entenderiam, a não ser que algumas pessoas fossem joio, e elas não poderiam entender. Por isso não são transformados, por isso o coração não muda, por isso não para de gostar de pecar. Ela peca e continua gostando de pecar. Ela tem prazer em pecar, ela tem prazer em fazer o errado, em afrontar. Ela não aceita as normas bíblicas, aceita algumas normas, outras não. Aquilo que é desconfortável para ela está fora. Então ele diz aqui: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é o próprio Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então o maligno tem filhos? Sim, a Bíblia diz isso. O próprio Jesus Cristo chama um tipo de gente judia de filhos de Satanás. Ele diz: vocês têm por pai o diabo. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Assim, pois, como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos,
que ajuntarão o seu reino, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram iniquidade. Você acha que os escândalos que estão sendo praticados, isso, inclusive e principalmente, pelas igrejas contemporâneas, quantos escândalos? É ladrão, olha isso, aquilo, roubou, desviou, fez isso, fez aquilo. Você acha que esses escândalos ficaram perdidos? Os homens vão se esquecer disso. Deus não esquecerá disso. Ajudarão todos os escândalos. Mas só para a gente concluir, se você é trigo, você vai entender. Se você é joio, você vai zombar do que eu vou dizer agora. O mundo vai ficar pior, muito pior do que o que está agora. No Congresso tem aproximadamente 800 projetos de lei no Brasil para acabar com os evangélicos. 800. Tem mais. Eu ouvi uma informação de que uma escola em São Paulo, escola pública, ela propôs que não tivesse mais na escola a comemoração do Dia dos Pais, não tivesse mais a comemoração do Dia das Mães. A alegação: nós somos contrários ao comércio, mas não da forma como eles estão colocando agora. Veja só, eles não querem que tenha comemoração do Dia dos Pais, nem do Dia das Mães. Não é porque são contra o comércio, é porque dizem eles que tem criança que é filho de homossexual, é criado por homossexual, 2 mulheres ou 2 homens. Aí eles querem que seja criado o dia do cuidador, não o dia do pai, não o dia da mãe, porque o dia do pai vai constranger aquele que é criado por 2 mulheres. No dia da mãe vai constranger aquele que é criado por 2 homens. Então, o dia do cuidador não constrangeria ninguém. Na verdade, esse projeto ou essa iniciativa não é porque eles estão preocupados com as crianças, é porque eles querem o mais rápido possível implantar na sociedade a cultura da homossexualidade. Mas isso vai chegar nas igrejas. A imposição. Nesse momento eu sei que eu estou sendo filmado e que está saindo na internet agora, ao vivo. Pessoas que têm acesso ao link da igreja, estão conectadas, estão me ouvindo. Eu não posso deixar de pregar a palavra e que me opor, que Deus se opõe. Porque algumas pessoas que são simplesmente joio, ou que estão no nível mais baixo que se pode ter de consideração ao Senhor, querem implantar na sociedade. Eu não posso fazer de conta que não está acontecendo nada. Agora, você que está dentro da igreja, você que está na igreja, qual é a sua posição? Você ama pecar? Você peca porque te dá prazer? Se talvez a gente perguntasse pessoalmente: fica, você ama pecar? O joio vai dizer: não, pastor, o que é isso? De jeito nenhum. Não, pastor, de jeito nenhum. Pastor, eu me esforço, eu peco, mas eu não amo pecar. Não é você que o seu computador ou o seu smartphone, seu telefone, seu celular testemunharão contra você. Cujas figuras poderão saltar da tela para mostrar o que você vê, o que você lê, o que você se interessa. A Bíblia diz que onde tiver o teu
ganhar dinheiro de forma desonesta e corrupta. Então, por fim, quando a gente começa a falar a respeito de joio do trigo, lembre-se que a Bíblia está dizendo que o reino dos céus é semelhante a esse campo. E nesse campo sempre terão os flores, mas só até o dia da colheita. E quando chegar a colheita, então acabará o engano. E finalmente, quem é trigo não poderá mais se disfarçar. Não há nada que possa mais fazer. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelos frutos. O fruto que você produz mostra quem é você. A forma como você vive, o que você pensa, o que você acessa, para onde você vai, a sua prioridade. Sabe, eu fico pensando no dia do julgamento, as pessoas dizendo para Deus: Senhor, eu tinha que trabalhar. Por isso, Deus, eu não li a Bíblia, eu não orava. O Senhor entende. O Senhor não está entendendo, Deus. O mundo lá embaixo era cruel. O mundo é difícil. Eu tinha que ganhar o meu dinheiro. Eu tinha que estudar. Eu tinha que fazer nada de minha diversão. Afinal, todo mundo tem direito à diversão. E aí não sobrava tempo para ler a Bíblia, nem para ir para a igreja, e nem para orar. Ou então isso era uns pedacinhos inexpressivos do seu dia. Deus virá para você: olá, eu sou tesouro. É isso que me satisfazia. É isso que você amava. Você nunca me amou. Você não foi transformado. Você nunca foi trigo. Esta noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela aconteceu a primeira ceia. Para que fosse lembrado daquele momento antes de Jesus ir para a crucificação. E ele disse: faça isso em memória, para lembrar de mim, lembrar desse momento. E a igreja ainda hoje faz. Se você veio aqui essa noite, você ainda sente essa atração louca pelo pecado, compulsiva até. Você está aqui na igreja, ouve a palavra de Deus, ou você não consegue se controlar. Essa noite, se você tiver entendido a palavra, se ela tiver ido ao teu coração, você pode se arrepender do tipo de vida que você tem vivido. Você pode entregar a sua vida a Jesus. Uma vez que você entregou a Ele, deixe que Ele te guie. Obedeça a Ele. Nesse momento, se você percebe que é você que Deus está falando, então, aí mesmo que você estiver, curva a sua cabeça, peça perdão a Deus pelo tipo de vida que você tem vivido, pelo tipo de vida que você tem demonstrado e tem sido até hoje mais comprometido com o mundo do que com o Senhor. Peça perdão enquanto é possível. Busque a Deus enquanto se pode achar. Diga com suas próprias palavras a Deus que você está arrependido. Peça a Ele para entrar no seu coração, para que você encontre tempo de refrigério, Senhor. Esse é o final do culto. Ao final do culto, você disse: pastor, eu preciso saber quais são os passos que eu devo dar. Me procure, a gente vai marcar um horário para começar. Num outro momento, vamos começar.
E aí, vamos deixar que Deus trabalhe na sua vida. Vamos instruir você como dar os primeiros passos, até que você se torne formado na palavra do Senhor. Agora, vamos abrir a Bíblia.